Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Agro 2. Aqui você encontra todo tipo de informação no agronegócio. Eu sou a Lara Brito e estou aqui com Pedro Maia. E hoje vamos falar de um assunto muito em alta, que são as exigências ambientais para o nosso agro brasileiro. Complicado esse negócio, hein? Exigências ambientais. E quem é o nosso convidado? Nosso convidado hoje é o engenheiro agrônomo João Paulo. Mas, antes disso, roda a vinheta. Hoje estou aqui com o meu grande amigo, engenheiro agrônomo especialista na área ambiental, que é o João Paulo Souza, lá da nossa querida cidade de Pontalina. Tudo bem, João Paulo? Graças a Deus, tudo bem. Prazer, Lara. Bom demais estar aqui de novo, Pedro. A gente tá batendo um papo nesse podcast, né? E tá batendo um papo aí sobre o agro, que é o que a gente mais gosta, né? É o que a gente respira 24 horas por dia aqui, ainda mais agora nesse nosso grande portal Agro 2, que tem de tudo, né, Lara? E a gente ficou muito feliz em você ter aceito o convite, porque a nossa intenção também aqui no Agro 2 é trazer informação também para quem não é da área. Porque como não falar de agronegócio? Eu acho que interessa é para todo mundo. Acho que todo mundo tem que se preocupar com esse assunto, porque afeta diretamente as nossas vidas. Então, desde já, meu muito obrigada por você ter aceito o nosso convite para esse bate-papo sobre essas exigências ambientais. Assunto que aí lá em maio foi muito discutido no Congresso Nacional. Sim. Perfeito. Então vamos lá, João Paulo. Vamos começar aqui falando a língua do nosso produtor rural, dos nossos queridos brasileiros. Eu sou o Pedro, acabei de comprar uma fazenda, certo? E aí eu quero começar, por exemplo, um sistema de irrigação, eu quero criar um confinamento de boi, eu quero, enfim, ter algum tipo de atividade lá. Agora conta pra gente, que tipo de licença que eu começo a pensar? Qual que é o primeiro ponto que eu tenho que me preocupar com isso? Quem que eu tenho que procurar? Isso. Quem tem que procurar já começa no merchandising, assim, né? Mas assim, o primeiro que tem que procurar são os profissionais da área, né? Que quando a gente vai adquirir um imóvel, vamos fazer assim a comparação, quando a gente vai comprar um carro usado, né? A gente sabe dirigir, mas a gente não entende nada de mecânica. Né? Então, antes de comprar, a gente leva no mecânico para dar uma revisão, dar uma olhada. Gostei né? dessa analogia. Eu gosto dele porque ele é muito metafórico, ele é campeão. Gostei. Então, quando a gente vai comprar, adquirir uma propriedade que vai trabalhar com ela, a gente também teria que fazer o mesmo, né? Muita gente compra sem fazer esse tipo de consulta. Porque pode ter alguns embargos nessa propriedade, né? Perfeito. Por que o proprietário está vendendo essa propriedade? Simplesmente porque ele desistiu da atividade ou teve uma outra oportunidade? Ou porque tem algum problema ali que ele precisa se desfazer desse problema? Nada. Né? E assim como no carro, se a gente compra o carro e o carro tem um defeito, sem o procedência, defeito vem junto, né? E na propriedade também. Né? Então, se tem algum embargo lá, que seja ambiental, alguma questão área de conflito, qualquer coisa desse sentido, esse problema também passa a ser seu. Né? Então, tem a linguagem que a gente usa, né? Você compra o ativo e leva junto o passivo. Perfeito. Né? Então, é bom sempre a gente fazer uma consulta. Aí a gente faz a consulta no INCRA, que o INCRA é o órgão que regulamenta toda essa questão fundiária do Brasil. Ou seja, qual pedaço que é de quem. Né? Aí tem na parte da Receita Federal, que é a questão do ITR, se não tem nada atrasado, que a gente paga o imposto. Que aí é o famoso NIRF. Na verdade, o NIRF é o número do imóvel na Receita Federal. Que é o NIRF. Isso, o NIRF. Então, o sistema lá da Receita Federal está cobrando imposto, né? Igual a gente paga o IPTU, a gente paga o ITR da propriedade rural. Que é o IPTU da fazenda. IPTU da fazenda, exato. Então, na verdade, você acha melhor, quem tem interesse de comprar uma terra, é melhor procurar... Porque quando a gente vai comprar um carro, a gente procura um despachante. Isso. E quem vai comprar uma terra, contrata quem? Procura um engenheiro agrônomo, puxando um pouquinho para nossa área, né, Pedro? Sempre. Porque, assim, em questões legais mesmo, de conselho e tal, a formação do engenheiro agrônomo é a mais completa nesse sentido, né? Mas, por exemplo, para ver questão fundiária, pode procurar um topógrafo, um agrimensor, né? Pode procurar um engenheiro ambiental, engenheiro florestal, para ver a questão ambiental da propriedade, ou um contador, né? Mas o agrônomo consegue fazer isso tudo, né? Lógico que
que seja especializado trabalhe com isso. Até porque a agronomia é gigante, né? Ela é Sim, gigante, tem ela é várias gigante. áreas, então tem que Exato. procurar um especialista nessa área, um agrônomo especialista nessa área. Exato. Eu achei que era mais Então, fácil comprar uma terra, não sabia dessa burocracia toda, não. Não, na Aliás, verdade- o que no Brasil não tem burocracia? Exato, exato. que não tem? Na verdade, assim, a gente aconselha a fazer isso para te evitar Problemas. um problema, né? Boa. Então, por exemplo, já teve casos lá de cliente meu que ele comprou uma propriedade, quando foi ver a documentação, ele tinha comprado de um outro produtor, que tinha comprado de um outro produtor, que tinha comprado a herança da família. Que isso? Então, assim, Ou seja, só papel de gaveta. exato. De E fato, pra não era registrar- dono. Exato. E para registrar Entendi. no nome dele, a gente teve que voltar lá, a pegar documentação no cartório, né? Documentação de 70 anos atrás. Você chegou lá na capitania hereditária, quase. Quase isso. Foi longe. Quase isso. Então a gente tem que rastrear tudinho até achar o fio da meada e tentar ir organizando, vindo, né? Fazendo o que for possível para estar Mas organizando antigamente isso era muito comum. A transferência das terras, Sim. ela era feita assim naquela negociação de boca a boca, porque eu imagino também que não tinha tanta fiscalização. Agora hoje isso é praticamente impossível Isso. acontecer, porque como há uma fiscalização muito grande no campo, então você estar documentado é Exato. essencial para você não perder sua terra. Exato. Perfeito. Exato. E muito assim, falta de conhecimento também do pessoal. Porque o que acontece demais é que antigamente o pessoal fazia escritura, mas não registrava. Sim. Né? Então a escritura, o que é? Ela é um contrato. Eu vou comprar de você, você está me vendendo e fala superficialmente ali as condições de pagamento, o tamanho da terra. Faz o acordo ali, né? E aí Ela é bem superficial se você comparar ela com um contrato. Mas ela tem a validade de um contrato. Entendi. Tá, eu comprei, te paguei, peguei a escritura, mas eu não registrei essa escritura. Se por acaso quem me vendeu vier a falecer e os herdeiros não forem pessoas de boa índole, requerer essa propriedade no inventário, Pode. eu Esquece, perdi. perdeu. Na verdade, não perdi, né? Eu vou ter que entrar na justiça e Provar. provar que eu Precisar de uma comprei. decisão judicial para Isso. falar de quem que é a terra de fato. Exatamente. Perfeito. Exatamente. Agora eu tenho uma curiosidade. No campo, por exemplo, eu fui lá e comprei a minha fazenda. Não tem fazenda não, viu, gente? Mas eu fui lá e comprei a minha fazenda. Mas se acaso quiser comprar, já sabe quem Já fala. sei como é. Mas Já entendi. Terra debaixo da unha vale também ou não? Um vasinho de Tipo flor. isso, tipo isso. Então, assim, eu fui lá e comprei a minha fazenda. Eu posso, quando eu for pedir a minha licença ambiental, porque todo mundo que tem um pedaço de terra tem que pedir uma licença ambiental ali para produzir algo, para criar algum tipo de animal. Comercialmente, sim. Comercialmente. Então, assim, a terra, ela já é destinada. Por exemplo, eu comprei uma terra. Não, essa terra aqui você pode só plantar. Não, essa aqui você pode só criar. Ou aqui você pode fazer as duas coisas. Existe isso ou não? Eu estou te perguntando como uma pessoa totalmente leiga no assunto. Mas já que a gente está entrando nessa área de licença, e é tão burocrático no Brasil, Sim. tudo é muito burocrático, existe isso. Não, essa aqui você pode plantar, essa você pode criar, ou essa terra você não pode fazer nada. Essa aqui é preservação ambiental. Comprei uma fazenda, falei assim, nossa, vou aqui derrubar toda essa mata e vai ser só de plantação. É possível ou cada área existe uma regra? Não, sim. E pior que é uma excelente pergunta. Tá Excelente. lá, né? Eu ia falar, uma pergunta Excelente super inteligente, super inteligente. Pra quem falou, né? Sou totalmente leiga, né? Já chega alguma pergunta Super dessa, né? inteligente. Excelente, excelente mesmo. Que inclusive muita gente faz esse tipo de confusão, né? A princípio, vamos falar assim, a grosso modo, todo e qualquer empreendimento, ele precisa do licenciamento ambiental. Qualquer um. Qualquer um. Desde uma mineradora até num carrinho de espetinho, um carrinho de cachorro-quente na rua, ele precisa. João Paulo, mas vamos lá. Quando você fala licenciamento ambiental, você está puxando lá na Lei 6938 de 81, que é a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Isso. Lei Que aí de passa por crimes aquelas ambientais. 4 pontas, que são a licença prévia de instalação, de operação e a LPS, que é outra coisa para pesquisa. Isso. Perfeito. Isso. Então, assim, aí cada atividade, onde eu ia chegar aí, Pedro? Cada atividade, ela tem um nível de poluição diferente. A gente não vai comparar, O impacto, por exemplo, o impacto de um carrinho de espetinho com o da mineradora. Sim. Perfeito. Né? O impacto de fazer ali uma represa para o gado beber água com a usina hidrelétrica. Né? Então, assim, tem uma diferença
gigantesca, né? Tem um abismo de diferença aí entre essas situações que a gente falou aqui. Então, algumas situações enquadram como dispensa de licença. Né? Então, você não quer dizer que você não precise ter nenhum documento. Às vezes você tem que ter essa documentação. Só que é quase que declaratório. Olha, eu vou fazer isso. Por exemplo, a pecuária extensiva, né? O gado a pasto. Né? Você simplesmente tem que manter o cadastro em dia lá na agrodefesa, ter o CAR da propriedade feito, né? O CAR é o Cadastro Ambiental Rural. Ele é um raio-x da situação ambiental da propriedade. Então, para fazer uma cacimba lá no meio do pasto, lá, eu não preciso ter licença, não. Se for uma cacimba, não. Mas se for uma represa, por exemplo, uma represa... usar um exemplo aqui bem específico, né? Que o aterro dela tenha menos de 3 metros de altura e lâmina d'água menos de 1 hectare... Né? Ou seja, uma represinha pequena, né? Enquadra como dispensa de outorga e dispensa de licença. Esse é o João Paulo que eu gosto. Né? Tá Então, vendo? assim, você tem que ter esse documento. Quando a gente fala dispensa de licença, dispensa de outorga, todo mundo acha que é só chegar a fazer e pronto. Fazer e acabou. Não, mas tem que ter a documentação. Mas João é um Paulo, processo muito mais simples. Mas deixa eu só explicar pro pessoal que tá assistindo o que é cacimba, né? Porque eu tenho certeza que, por Fiquei bem exemplo... humilde aqui, quietinha, tipo assim, com a cara, tipo assim, tô entendendo tudo. Falou cacimba, ela olhou. É verdade, é cacimba. Isso mesmo, é cacimba. A cacimba é um tanque escavado, geralmente, ali dentro do próprio pasto, que o produtor usa como um meio mecânico de acumular água. Então, você já viu quando você tá andando na rodovia, você vê lá um tanque, buraco lá do pasto, no meio do nada, aquilo a gente chama de cacimba. Eu já sabia. Tem muitos lugares o pessoal fala pegador d'água. Pegador d'água. Né? Que é justamente isso, né? Isso não precisa de autorização ambiental. Não, então esse aí não precisa. Porque a autorização ambiental ela tem a ver também com o impacto ao meio ambiente. Isso. Quanto mais Sim. impacto, mais burocrático. Mais exigente. Mais o órgão ambiental, ele te exige questões de estudos. Graus de complexidade, né? Exato. Por exemplo, vou fazer uma represinha pequena na minha propriedade, ela não tem um impacto de vizinhança. Né? Mas, por exemplo, se eu vou montar uma mineradora que tem explosão e etc e tal, né? Barragem. Outra coisa, né, que entra também, né? Você pega igual a Idealina lá, pertinho lá de Pontalina, onde a gente tá. Foi uma unidade do Votorantim lá. Idealina é uma cidade lá que tinha 2.500 habitantes. Com a instalação da mineradora lá, assim, cresceu. Passou para 4.000. Quase que dobrou. Né? Então, tem um hospital para esse tanto de gente. Boa. Tem casa para esse tanto de gente. Tem escola. Tem supermercado. Até isso é avaliado na hora de dar autorização. Porque ele tem um grande impacto social. E ambiental. Não, o impacto social ele faz parte do estudo ambiental. Nós, seres humanos, nós fazemos parte do meio ambiente. Então, eu posso fazer tudo o que eu quiser na minha terra, desde que seja feito um estudo ambiental e eu tenha uma autorização. E tem autorização. Então, eu posso. Exato. Mas eu preciso que seja feito esse estudo ambiental e que ele seja autorizado. Para ver a questão da viabilidade, isso como você colocou. Isso. De 2.000 foi para 4.000. Isso eu acredito que impacta de maneira positiva e negativa. Sim. Porque a cidade não está preparada. Quando se diz impacto ambiental, a gente sempre pensa no negativo. Sim. Né? Mas tem um impacto positivo. Boa. Né? Então, aumenta a renda do município, a geração de empregos, desenvolve o município. Né? Então, esse é um impacto positivo. Né? Então envolve o quê? A elaboração de um projeto, né, João Paulo, que vá minimizar o impacto negativo, potencializar o positivo, e a empresa, no caso, ela tem que trazer soluções. Por exemplo, agora a cidade dobrou o número de habitantes. Faz parte do projeto. Então, a empresa vai ter que mostrar uma compensação para esse ponto que vai ser, digamos, prejudicado. Por exemplo, essa situação lá de Idealina, se não me falha a memória, paralelo à construção da mineradora, né, eles construíram na cidade um hospital novo. Né? Então, assim, um hospital bem maior do que o que já tinha. Entendi. Né? Então, por quê? É obrigação da mineradora fazer isso. Né? Então, se chegar esse tanto de gente, aconteceu um surto de doença igual a gente está vivendo agora, né? Uma pandemia. Né? A cidade ia ter condições de estar atendendo todo mundo. O leito de UTI, né? Hoje tem. Né? Então, questão de casas. Então, eles fazem um loteamento, ou contribuição. Não, aqui não está precisando do hospital. A gente pode melhorar o que já tem. Então, a empresa investe. Então, essa licença ambiental ela tem tudo a ver com o social.
Sim. Porque quando a gente fala de licença ambiental, você só pensa no meio ambiente, nos Exato, impactos só na do meio árvore, ambiente. na árvore, no Exatamente. macaquinho. Mas vai muito além disso. Tem que ver Sim. toda essa questão do impacto social, se vai ser positivo ou negativo. Exato. Eu acho que até as autorizações analisam isso. Isso. Inclusive, por exemplo, vamos imaginar lá a situação da represa, uma represa pequenininha. Eu, João Paulo, engenheiro agrônomo, né, tenho a experiência, tô registrado no CREA, posso estar assumindo a responsabilidade técnica desse projeto. É um projeto simples, eu sozinho posso assumir a responsabilidade técnica dele e assinar. Por exemplo, no caso de uma mineradora, né? Aí você imagina aí, mineradora, uma fábrica, uma indústria química e por aí vai, né? Aí você envolve biólogos, envolve engenheiro civil, É muito engenheiro complexo. ambiental, engenheiro florestal, pedagogo, psicólogo, Administrador, contador, administrador. enfermeiro. Então imagina a situação lá da represa de São Simão, né? A represa de São Simão Aqui em Goiás, né? isso, divisa ali Goiás e Minas. Goiás e Minas, ali. né? Alagou e inundou 100% duas cidades, que foi São Simão e Paranaiguara. Olha o tamanho desse impacto. Ah, não, então a gente constrói outra cidade para vocês morarem. Beleza, mas a sua vizinha lá é a sua coleguinha que desde 1 ano de idade vocês são amiguinhos. É a casinha que seu avô te deu Exato, ali. exato. Então tem esse valor sentimental, aquela coisa. Então, um psicólogo vai avaliar. Vai fazer um Eu laudo a estou respeito disso. começando a entender que essa demora para essas licenças ambientais também estão relacionadas, porque são várias questões, Várias que questões. devem ser analisadas. Agora, quem é que dá a regra do jogo? É igual para todos os estados? Essa questão de tirar esse licenciamento ambiental vale para todos os estados ou cada um fala assim, não, aqui em Goiás é assim, não, São Paulo é de outro jeito. Ela vale para todo mundo? Existe uma lei federal que regulamenta tudo isso? Ou cada estado tem a sua própria lei? Certo. Excelente. A Lara tá dando show nas perguntas, hein? Tá vendo? Eu sou boa pra Pra quem perguntar. é leigo, meu amigo. Sou pra boa quem pra se diz perguntar. leiga, né? Lara, não, mas excelente pergunta que muitos profissionais da área não entendem isso, né? A gente tem legislação nas 3 esferas. Né? Tem na esfera federal, na esfera estadual e municipal. Né? É como uma lei qualquer. Né? Então, a estadual ela não pode sobrepor a federal. Né? Ela pode ser mais rígida, mas nunca mais branda. Ah, tá. E a municipal, do mesmo jeito. Então, tem a lei federal, ela dá as diretrizes. Ela te mostra o rumo, O como macro. tem que... Isso, de maneira bem macro, como que tem que ser. Que no caso, por exemplo, seriam aqueles 10 pontos lá da Lei 6938 de 81. Isso, Então, exato. assim, lógico, a gente não vai falar da lei aqui, mas você tá aí assistindo podcast, põe no Google aí, Lei 6938 de 1981, que ela é a erga omnes, né? Ou seja, ela é a macro, que Exato. traz a visão geral e aí vai derivando pro estadual Isso. e pro municipal. Aí Aí os depois- estados foram se adequando às suas necessidades. Exato, exato. Aí, por exemplo, tem o Código Florestal, o novo Código Florestal, né? Vamos falar de lei também, né? Polêmica. 2651 de 2012, né? Então lá dita as regras dessa questão de preservação ambiental, de reserva legal, de APP, etc. e Margem tal. de rio. A largura do rio, qual que tem que ser a APP e por aí vai. De maneira geral. Por exemplo, lá no Código Florestal Federal, diz que a sua reserva legal pode ser extra propriedade, pode ser fora da propriedade. Ou seja, eu posso ter uma fazenda em Goiás e a reserva ser em São Paulo? Ou tem que ser no mesmo estado? Pela legislação federal, sim. Né? Então poderia ter uma propriedade aqui em Goiás e comprar um pedaço de chão lá no Mato Grosso, Pará, onde a terra é bem mais barata. Só que aí, no Código Florestal Estadual, pegou e falou, não, a propriedade de Goiás tem que ter a reserva legal dentro de Goiás e no Olha aí. bioma cerrado. Isso no caso de Então, Goiás, por exemplo. Isso na Isso. legislação Outro de Goiás. estado pode ser que sim. É outra coisa. Isso, por exemplo, o Rio Grande do Sul, né, até o pessoal lá, na época gerou muita discussão em função disso, porque lá o ecossistema predominante lá, tipo de vegetação predominante lá, são os pampas, né? E se o cara quisesse comprar na Caatinga, ele podia, Entendi. né, para compensar Ah, os 20%. entendi. Então, porque lá não teve essa exigência de manter dentro do estado, dentro do bioma. Aqui a gente tem. Mas isso é ruim para o meio ambiente, então. Sim. Então, Não, isso- ruim assim, igual fizeram, né? Aqui, É, do jeito tipo que assim, nós fizemos, isso é é o bom. jeitinho brasileiro. Não, do jeito que nós fizemos é bom. Ah, É tá. bom, né? A gente manter aqui. E aí o município também pode ter legislar, né, sobre algumas coisas.
né? Lógico que o município não vai... a gente fala assim, no termo jurídico, né, não é da minha área, mas converso bastante com os advogados e falo assim, é legislar sobre a matéria. Um exemplo, né, no Brasil hoje é proibido o porte de armas. Sim. Aí chega lá no município e fala assim, não, aqui no município, aqui em Goiânia é permitido. Não pode. Né? Entendi. Porque não pode sobrepor. E outra a lei coisa, federal. O município ele não legisla sobre a matéria. Isso é uma coisa que é legislado pela União. Né, pelo Ele Congresso. é uma enciclopédia humana. Eu tô percebendo. Você Agora, entendeu? você sabe o que eu tô achando? Essa questão de licenciamento é algo muito complexo. Muito. Agora, assim, aí a gente vai para o lado do empresário. Então, eu estava até lendo algumas matérias sobre isso, falando assim, não é possível que um hospital demore 7 anos para conseguir uma licença ambiental. A gente não vai conseguir investimento para nada. Continua assim, demorando tudo Imagina, isso. não, agora imagina, né? No caso da licença de um hospital, né? E um porto? Um E você porto. conseguir uma licença Não. para um porto. Então, peraí, aí você está falando de situações que são básicas da saúde e manutenção da vida. Exatamente. Agora, vamos, João Paulo tem muita experiência que ele pode falar pra gente. João Paulo, o tempo médio, por exemplo, para o produtor tirar uma outorga de água para tocar um sistema de irrigação numa fazenda hoje. O que é? Essa é a pergunta que vale 1 milhão. Depende. Depende. Como Eu já- bom você viu? agrônomo. Ela já aprendeu. Eu já peguei a mãe. Eu já falei tanto depende pra ela que agora ela já tá Se falando. não aprendeu a responder depende, pode ser, não formou em agronomia, né? Não, mas por incrível que pareça, depende sim. Pelo seguinte, você vai lá entrar com um projeto de outorga de água. Eu sou um profissional muito criterioso, muito rigoroso no projeto que eu vou fazer, no serviço que eu vou prestar. Então, quando eu entro com um processo no órgão ambiental, eu já levo tudo redondinho, todas as documentações, todas as informações O regulamento técnicas. embaixo do braço aqui. Exato. Chego lá prontinho. Então, aquilo ali cai na mesa do analista, o cara brilha o olho, ele arrepia, né? Fala, nossa, todo mundo podia ser assim. Que numa olhada só ele já vai entendendo, vai pegando a sequência ali e Que tal. o normal é esse Tá tudo processo ok. chegar e voltar, chegar e voltar. Tá tudo ok. Aí se eu entrego um processo lá, só aquele cara, nossa senhora, deixa eu já protocolar lá, porque o cliente tá me enchendo o saco, vou fazer desse jeito mesmo, depois dá a pendência, eu cubro, e vira aquela correria, aquela loucura. Então aí o analista pega, vai lá, faltou tal documento. Joga lá no sistema, faltou documento. Tal. Então fica aquele vai e volta de documento e tal. Então tem outorga que ela pode sair aí com 1, 2 anos, né? 1, 2 anos. Que é rápido. Eu tô falando assim, 2 anos pelo que era o passado, porque recentemente, aqui em Goiás, né? Recentemente eles mudaram o sistema, colocou tudo online, né? Facilitou, porque os órgãos se comunicam. Ganhou Exato. rapidez. Então acelerou bastante. Boa. Né? Importante pontuar. Tem muita análise ali que o próprio computador já faz. Coisa que antes tinha que ser manual. Né? Então hoje o próprio sistema já faz. Que a pessoa tinha que pegar, Então, ler acelerou. o processo, ver o que estava faltando, aí Exato. devolver a pasta. Agora não. Agora não. Digitalizou. O próprio sistema, se você não subiu um documento, o próprio sistema já não aceita você Nem sair subir. pra frente. Eu tenho até uma pergunta para você. Como é que é feito esse requerimento? Porque a gente fala que o produtor rural, quando ele vai fazer um requerimento, ele gosta muito de escrever carta, mandar carta. Esse requerimento, ele vai ser de maneira online? Hoje, como é que ele está funcionando hoje? É online ou eu tenho que ir pegar um formulário em algum órgão e preencher? Não, hoje ele é todo online. Eu posso chegar lá na minha casa? Geralmente e a gente fazer. trabalha assim, para dar celeridade no processo lá, a gente, primeira coisa que faz, junta a documentação do produtor e pega uma procuração, ele autorizando, a gente está movimentando no sistema, utilizando o nome dele. Né? Então a gente, tudo online, né? É igual você criar uma conta no Facebook. Né? Então você vai lá, insere os dados lá do responsável técnico, insere os dados do proprietário, insere os dados da propriedade, e aí que você vai colocar lá qual que é a atividade pretendida. Né? Então, isso o próprio sistema da Secretaria de Meio Ambiente faz. Então, você vai jogando, é um passo a passo. E eu só posso começar a atuar a hora que eu tiver essa autorização ou não? Ou já posso atuar sem essa autorização? Se for um novo empreendimento, só depois da autorização. João Paulo, e por exemplo, eu sei que hoje tem um cadastro que ele é básico, que é a questão do CAR. Sim. Então, por exemplo, eu tenho uma série de exigências antes de chegar na outorga de água, no licenciamento mais complexo, que eu tenho que ter, digamos, o feijão com arroz. Exato, Né? exato. O que seria o feijão com arroz, por exemplo? Quais são as primeiras licenças que o produtor tem que ter dentro da área? Ou licença, ou cadastro, enfim, alguma coisa que ele tem que registrar antes, por exemplo, de ir lá tirar um financiamento para um banco lá, para fazer um custeio, por exemplo, para fazer algum investimento na área. Certo, bacana. Pedro, muito boa pergunta também.
Hoje, com essa informatização, igual a gente estava conversando mais cedo, né? Essa questão da informação, etc e tal. Os sistemas estão conversando entre si. Né? Boa. Então, o sistema da Secretaria do Meio Ambiente conversa com o sistema do banco. Que já otimizou muito o processo. Conversa sim, né? Não que um tenha acesso ao do outro, Sim. mas a exigência de documentos e tal estão... Tem um confere lá. Cada um tem o seu sistema separado, mas estão partindo para conversar a mesma língua. Né? Então, o que acontece? Por exemplo, você vai lá no banco hoje, tirar um financiamento. Você vai vender o gado para o frigorífico. Você vai comprar ou vender um pedaço de terra. Né? Tudo que você vai fazer, vou pleitear um licenciamento ambiental, uma outorga. Para tudo isso, a primeira coisa que eles exigem é o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. CAR. CAR. É igual como se fosse o título de eleitor do brasileiro. Exato. Sem ele, não faz nada. Exato. E eu posso comprar uma propriedade com o CAR do outro proprietário? Não, por exemplo, eu tenho a minha propriedade e ela tem o CAR. Isso. Certo? Aí eu te vendi essa propriedade. Isso. Quando for lá no cartório, igual a gente falou aqui no comecinho, né? Passa a escritura, beleza, efetuou o pagamento, foi à vista, foi parcelado e tal. Geralmente registra quando é parcelado, né? Foi em 2, 3 vezes. Quando quita a última parcela, aí tá apto a registrar. Transferido. Quando registra, o cartório vai te solicitar. Vai chegar lá e falar, Lara, esse CAR aqui tem que passar pro seu nome. Tá. Aí você entra no sistema do CAR e faz essa... Só faz a mudança. Essa Eu não mudança. preciso fazer todo esse processo de levar toda a documentação. É mais fácil, então. Faz só a transferência Que legal, da não titularidade. sabia disso, não. Aliás, tem tantas coisas que eu não sabia que eu tô aprendendo nesse bate-papo aqui. Então, assim... Essa foi fácil. E o bom que o João Paulo ele é muito didático, né? Ele explica de uma maneira muito clara. Filho de professora, marido de professor e professor... Então, é por isso que esse papo tá tão fácil. A sua aluna aqui tá entendendo tudo, viu? E eu tenho certeza que o pessoal que tá assistindo a gente aí também. Tomara. Com certeza. João Paulo, voltando lá, Pedro, só pode concluindo falar. assim, né, dessa questão lá. Então, por exemplo, a propriedade tem que estar, se você quer tirar o financiamento lá, a propriedade tem que estar no seu nome, ou você tem que ter um contrato de arrendamento, né? Ela tem que ter o CAR. Eu quero fazer uma represa, mas espera aí, de repente essa propriedade sua, ela tem um embargo ambiental. Né? Igual o pessoal lá, a gente que já conversou bastante a respeito da exportação de gado, né? O boi Europa, né? Então, se tiver qualquer empecilho na área ambiental, a União Europeia não compra gado Já nosso. barra. barra. Então, o cara tá lá com um boi, prontinho um boi dentro do caminhão, ele não sai nem da fazenda. Né? Que a Europa não compra. Então, assim, todo mundo fala, o agro brasileiro destrói isso e aquilo e tal. Mas a gente tem que passar por isso. A gente tem que cumprir essas exigências. João Paulo, eu tava até conversando com a Lara aqui nos bastidores aqui, né? Que a gente sempre tem uma resenha aqui. Que a lei ambiental brasileira é a mais rígida do mundo. Cara, rigorosíssima. Não é? A impressão que geralmente o pessoal tem, acha que não, que é jogado, é solto, mas não, cara, que Sim, é um sistema complexo, muito exigente e de multas milionárias. Eu Sim. não tinha essa noção até a gente começar a ter esse bate-papo frequente, como é sério. O agro é muito sério no Brasil. Sim. E muito promissor também, que isso eu Sim. fiquei bastante animada. É igual eu falo, né? Eu sou totalmente suspeito para falar, né, Ele Pedro? chega a brilho o Pedro olhinho, também, ó lá. né? Chega a brilho Mas o eu olhinho. falo assim, o agro brasileiro, ele produz muito em área pequena, com qualidade, barato e preservando o meio ambiente. Isso é importante você Traduzindo, ressaltar e falar isso. Não tem ninguém melhor que a gente. E traduzindo, a gente até falou aqui num dos primeiros episódios aqui do podcast. Se o Brasil... não tô falando que vai acontecer, mas se o Brasil aumentar 5% da área de cultivo hoje, de exploração agropecuária, a gente causa um desbalanço na economia mundial. Sim. Não, sem politicar, pelo amor de Deus, gente. Não tô defendendo nem criticando ninguém. Sim, né? importante Mas falar assim, isso. Importante falar isso. Não, eu falo assim. O viés é técnico, a fato que análise aconteceu. técnica. Fato que aconteceu, assim, da importância do agro brasileiro, o impacto do agro brasileiro no mercado mundial. Né? Assim que o Bolsonaro assumiu a presidência, né? Teve aquele encontro do G20, né? Que foi lá na Europa. E ele, daquele jeito, sem papas na língua, aquele jeitão, aquele rompante dele, chegou lá pra Europa e falou: para de encher o saco, senão a gente não vai vender pra vocês. Né? Todo mundo fez o quê? Falou:
Beleza, tá? A gente não vai encher o saco mais não. Por quê? Se não Depende. comprar do Brasil, vai comprar de quem? Sim. Ia morrer de fome com dinheiro no bolso. E o Bolsonaro falou, a China tá aí, vou vender para eles. Abriu o mercado, a exportação para o mercado chinês. Para quanto que foi a arroba? Estourou, né, cara? Estourou. Então, uma arroba que antes era $25, ela passou para $50. E o abastecimento do mercado interno fica como? Porque o produtor ele tá de olho lá fora. Sim. Mas a gente teve por exemplo, o que eu vi assim de pertinho foi o milho, a soja, o óleo, Tudo, né? Na verdade, tudo. O arroz. o arroz. Né? Tudo. Como é que fica? Existem leis para proteger? A gente está mudando um pouquinho do assunto aí, mas eu acho que tem tudo a ver. Não, tem tudo a ver. Eu acho que tem tudo a ver. Tem muito essa... Aí vai muito do perfil do governante, do ministro da Economia, etc e tal. Né, que eles tentam proteger esse preço para nós que estamos... a gente que não é produtor, a gente que não é milionário, não sofrer tanto com isso. Né? Mas a gente está sofrendo. Mas Sim, acho que um ponto importante tá também, sofrendo. Lara, de jogar nessa conversa aqui, nessa roda, é que é o seguinte: a maioria do gado exportado do brasileiro, hoje, ele precisa de ter certificação para isso. Aham. Né? Então, por exemplo, eu não posso pegar o meu boi que tá lá, enfim, em qualquer lugar aí e falar, não, vai para Europa. Porque Esse aqui... precisa se adequar às leis. Ele tem que ser um precisa, boi por exemplo, rastreado. hoje no Brasil a gente tem o SISBOV, né, que é o Sistema Brasileiro de Identificação de Bovinos e Bubalinos, que passa pelo mapa. Que animal que vai para exportação tem que passar por isso. E largamente é a minoria dos Exato. produtores que tem a certificação SISBOV. O gado exportado corresponde aí a... Acho que nem 20%. Não, 7, 10%. Diferente dos grãos, que nós Enquanto somos que, grandes exportadores. o abate clandestino beira os 30%. Então o problema é o gado que está indo para a Europa ou é o abate clandestino, né? Então, assim... E outra coisa também, esse impacto aí de começar a exportar para a China e deu todo esse reboliço aqui nos preços e tal. Também teve a questão da peste suína, né? Que o suíno era a fonte de proteína principal lá do chinês. Do chinês. Aí teve a Ele peste, perdeu a peste suína praticamente africana. uma boa parte do rebanho. Sim, Eu não sei nem sim. se fala Ô, rebanho Lara, de suínos. Ainda tem um estudo que fala que se o chinês aumentar um bife no prato dele, não tem carne no mundo que consegue atender. Uhum. Ai, que medo, gente. Continua no porco, moçada. Deixa a picanha Deixa a aqui. picanha pra Deixa a nós. picanha pra nós. Então, Lara, essa questão do mercado, né, até sair lá da exportação, até chegar aqui no mercado local, né, da tiazinha que vai lá comprar só 1 quilo de carne e todo o rebanho que é exportado, então tem um delay, demora um tempo para isso ir se ajustando. Né? A curva da oferta e da demanda. Exato, até equilibrar, tem esse prazo aí que a gente tem que respeitar. Né? Pode falar, Pedro. Até porque quando a gente fala de macroeconomia, né? A gente estava até conversando, é uma roda gigante, né? É igual você deu um exemplo muito claro, né? Da água fervendo, né? A água tá fervendo, né? Você vai lá e desliga ela baixa. A macroeconomia não, ela tá rodando. Isso. Até isso perder força e inverter o lado, às vezes vai meses, Demora. anos. Processo lento, né? Foi igual na época lá do... Pega aí o carro, né? Antigamente era difícil a gente comprar um carro, né? De repente, todo mundo conseguia comprar um carro. Não tendo um nome sujo, já comprava um carro. Sim. E hoje já tá voltando a ficar difícil. Então é cíclico. É ciclo. Né? É cíclico. Então esses aí são os ajustes que vão tendo. E gasta tempo. Sim. Perfeito. E aí, João Paulo, a gente também estava falando que, por exemplo, em 2050 a população mundial vai ser de 10 bilhões de pessoas. Né? E mais de 50% desses bilhões de pessoas estão ali na Eurásia, né? Digamos assim, Exato. né? Que mais para a Ásia, né? Índia, China. A Índia vai passar a China em questão populacional. E são países que não têm tanta preocupação ambiental quanto o Brasil, né, cara? Cara, na verdade, saiu daqui, quase ninguém tem essa preocupação ambiental. Na Europa, esse movimento não é forte, não. Não. Porque lá na Europa já acabou tudo, né? Também. Exato. Eles vão Lá preocupar eles com estão o quê? cuidando do que sobrou. Não, lá eles estão de olho no que tem aqui. Exato. Não, mas Eles a questão lá dessas exigências que eles fazem é por aquilo que eu falei no começo, né? Então o nosso agro produz muito em pouca área. Hoje 7% do território brasileiro é destinado à agricultura, né? Então 8% pastagem plantada e mais ou menos 8% pastagem nativa. Então se a gente considerar que a pastagem é nativa, ela é vegetação nativa. Ela entra, mas considerando tudo dá uns né? 30%. 30% É, total. arredondando. Né? Pastagem nativa, plantada e agricultura. Isso. Né? Cerca de 30%. O agronegócio brasileiro. Exato. E como a gente está agora vislumbrando que nós seremos 10 bilhões de seres humanos no planeta, você acha que no Brasil
Em termos ambientais, você acha que está havendo uma facilitação para conseguir as licenças para que tenham mais áreas destinadas ao plantio, à pecuária? Ou não existe esse facilitador, ou não existe essa visão? Ou isso não é real, ou isso é real hoje aqui no Brasil? Muito bom lá. O que está acontecendo é o seguinte, infelizmente no Brasil, não só na área ambiental, mas em qualquer área, o Brasil tem um monte de legislação que foi feita para não dar certo. Uhum. Né? Aqui no Brasil a gente tem a mania do proibir resolve. Sim. E não resolve. Né? Então um monte de coisa que é nesse sentido, nessa pegada e não resolve. Né? Então o pessoal está vendo que agora que está tendo essa demanda por alimentos, a União Europeia lá, igual essa questão da rastreabilidade bovina que a gente estava falando, né? Uhum. Isso é exigência da União Europeia. A China não tá nem aí. Se tá desmatando ou se não tá, se tá pondo fogo na Amazônia ou não tá, eles não estão nem aí. Uhum. Eles simplesmente querem a carne no prato. Uhum. Né? E, João Paulo, Já a Europa não. A Europa, ela preocupa com isso. Mas o que é a exigência da Europa? Porque a Europa produz. Né? Ela tem o agro também na Europa. Só que o agro deles lá, igual eu falei o nosso aqui, produz muito pouca área, com qualidade, barato e preservando o meio ambiente. Uhum. Né? Mas fazendo um parênteses, João Paulo, do que você está falando, por exemplo, são momentos e momentos, né? A gente falou aquele de agricultura 1.0 aqui num dos episódios, que lá 1950, que era subsistência, atração humana. Naquele momento, o Brasil estava sendo desbravado. A gente estava... Sim. Então, naquela época, era incentivado o desmatamento. Exato. Porque, por exemplo, como é que a gente ia produzir alimento, né, na floresta? Tá, a gente tem os SAFs, né, que são sistemas agroflorestais, que são lindos, maravilhosos. Mas, cada momento. Exato. Só que hoje, o panorama já é outro, a visão já é outra. Então, assim, hoje a gente já abriu muita terra, a gente já tá tranquilo que a gente tá produzindo cada vez mais numa área menor, e isso acaba barateando o custo também, igual você bem disse. Exato. Então, mais assim, eficiente, eu né? acho é um ciclo. É um ciclo. Então, cada momento da história, a gente vai ter incentivos a determinadas situações, que pode ser que lá na frente a gente vê que não, que tá errado. E a vida é assim, né? O ser humano é assim, né? Então, essa questão assim, de facilitação, ela parte... Primeira coisa, né? De maneira geral, está sendo analisado de maneira mais técnica, né? Tá deixando de ser uma coisa ideológica, uma política. Sim. Né? E está sendo uma questão, estão levando em conta, né? Colocando parâmetros mais técnicos. Né? Então isso já está melhorando demais, porque antes você tinha algumas burocracias que você tinha que cumprir, que tendo ou não tendo, não ia alterar em nada. Em nada, nem ajudar nem prejudicar. E aí a própria exigência da União Europeia, né? Falou, opa, peraí. Se eu ficar cobrando demais e eles não conseguirem atender... Todas essas exigências. A gente vai morrer de fome com dinheiro no bolso. A gente não vai dar conta de comprar. E eles não vão dar conta de produzir de maneira que atende a gente. Até porque não dá para comer dinheiro, né? Exato. Então, assim, vai mudando muito essa questão. Não é que vai facilitando. A corda vai apertando, vai apertando, o pessoal vai vendo, vai encarando a situação com mais seriedade. João Paulo, mas vamos mudar um pouco o rumo dessa prosa aqui. Voltando para a parte ambiental, que a gente já foi lá em Tumbiara e voltou. Estive lá em Paris agora. Já foi para China. Já foi Bom, aqui no Agro 2, a gente viaja para todos os lugares. O agro é a nossa língua. E aí, João Paulo, me conta aqui, por exemplo. Vamos supor, eu sou um produtor teimoso. Eu quero construir a minha represa aqui, eu quero pôr para rodar meu sistema de irrigação e eu vou lá e faço na tora. Fui lá, eu tenho dinheiro, eu tenho as máquinas, a fazenda é minha. Eles têm mecanismos hoje para fazer esse monitoramento dessas áreas. Aqui era floresta, agora é represa. Ou não? Como que funciona essa dinâmica? E também já, na mesma pergunta, como que é calculada essa multa aí, essa advertência aí desse produtor nesse caso? Certo, muito bom. Você falou, né? Fez na tora, só faltou falar o que todo produtor fala, né? Eu vou fazer na tora e também, não, dá nada não. Só faltou o dá nada não. Dá nada não. Cara, não dava nada. Não dava. Antigamente era situação assim de multa, etc e tal. Por exemplo, era uma propriedade na beira da estrada, o cara ia desmatar ali, então o pessoal via. Até tem muita propriedade que o pessoal entrava, desmatava o miolo do mato e deixava. Deixava a borda. Exato, deixava só a borda ali. Então fazia aquela cortina, né? Mas o fiscal hoje, passava... Não, a tecnologia chegou no agro. Hoje é um mundo que a gente fala de GPS, de fotos, filmagens. Satélite. Com satélite, drone, não tem jeito de fazer nada escondido. Nada. Se quiser, pega. Um exemplo aí que eu vou te dar, Pedro.
a respeito disso aí, e entra não só nessa parte da represa, mas entra na parte de desmatamento, etc e tal, né? Hoje aqui em Goiás, como que eles estão fazendo, né? Com o CAR, eles pegaram toda a documentação que eles tinham lá de represa, que foi outorgada e licenciada. Tinha mais ou menos 9.000 barragens no estado. Certo. Quando confrontou esses dados com o CAR e com imagens de satélite, tinha aproximadamente 28.000 barragens. Só 3 vezes mais. Então, assim, agora imagina a questão de desmatamento, etc e tal. Questão de desmatamento. Um fato que aconteceu comigo. Então eu falo assim, eu vi, ninguém me contou. De causa própria. Eu vi, ninguém me contou, né? Um cliente me ligou, João Paulo, a gente contratou um cara aqui para fazer um projeto de limpeza de pastagem e nunca saiu, e esse cara não atende a gente, não sei o quê. Vem aqui e vê o que você pode fazer. Beleza? Fui lá, entrei no sistema, né? Peguei o número de protocolo deles para ver o que estava faltando, o que tinha de pendência. Aí tava lá, faltou documento tal, a procuração venceu, o documento tal não tá correto, né? E a última exigência lá, né? Não foram atendidas as pendências do CAR. Beleza, vamos entrar no sistema do CAR para ver o que era. O que tá de pendência? O que tem de pendência lá? Aí, de novo, a área não bateu e etc e tal. A última pendência. Houve supressão de vegetação após 22 de julho de 2008, que é a data base do Código Florestal. A supressão é que ele Supressão, o cara agrediu. foi lá e Desmatou, tirou tudo. Apresentar a cópia da licença ou o proprietário será autuado e obrigado a realizar a compensação ambiental. E embaixo, a foto de antes do desmatamento e a foto de depois do desmatamento. Ou seja, não foi ninguém na propriedade e pegaram o cara. Lá no CAR, quando você faz o CAR, você informa quem que está cadastrando o CAR, quem que é o proprietário, nome, CPF, telefone, endereço, e-mail e os dados da propriedade. Número de matrícula, etc e tal. E eles monitoram isso pelo satélite. Então não precisa nem ir na propriedade, te manda a multa por correio. E aí você perguntou da multa, né? Isso. Como que ela é calculada? Não, e outra coisa, isso aí, então, pelo que eu entendi, porque, por exemplo, humanamente, fazer essa comparação entre uma área e outra é impossível. Então tem um algoritmo computacional que já fica fazendo essa varredura e já fica fiscalizando onlinemente. E só um detalhezinho. O pessoal utiliza dado técnico, né? Eles utilizam a imagem lá do RapidEye, que é um satélite. É um satélite RapidEye. A resolução dele é de 5x5. Né? 5 metros por 5. 5 metros por 5 metros. Ou seja, um pé de manga... Se já cortar ele... Não, nem um pé de manga, né? Pode ser até uma árvore menor. Né? Um pé de limão. Se cortar, ele já identifica. Ele já identifica. E o período de visita dele, de revisita dele, é diário. Ou seja, todos os dias ele tá passando ali por cima daquela área. Então você cortou hoje, amanhã eles estão vendo. Mas até com toda essa tecnologia para fazer essa fiscalização ambiental, eu imagino que deve ser impossível você cobrir todas as áreas. Falta gente. Falta. E eu imagino outra coisa também. Especialistas. Sim. Porque agora, antigamente você tinha lá o funcionário público, né? Ou o funcionário que ele lá... O fiscal. O fiscal. Que ele tinha aquele cronograma, ou então aquelas roteiro, coisas básicas, aquele roteiro que ele cumpria, ok. Agora ele precisa ser um expert em computação também. E leitura, e ir atrás. Exatamente. Eu imagino que não tem como cobrir todas essas áreas. Tem que ser capacitado esse pessoal. O pessoal entender o que está fazendo. Né, como que aquilo funciona. Tem muita gente capacitada, mas ainda é pouco. É pouco. Pela quantidade de propriedades, então, a demanda é muito alta. Né? Então, com essa pandemia, eu tava conversando com um amigo meu, né? Falei, gente, a maior mentira do mundo é que fala que o mundo tá cada vez mais digital, né? Mentira, ele já tá digital há muito tempo. É a gente que não acompanhou. É a gente que não tá digital ainda. A gente que não tá. É nós que não acompanhamos. Né? A gente tem que voltar ao assunto do valor. Como que é calculado? Da multa. Como que ela é calculada? Cada cabeça é uma sentença. Mas como assim? Não tem uma fórmula. Não, tem lá a tabela lá dos tem parâmetros uma base. que eles utilizam lá, né? E depende muito da situação. Por exemplo... Olha lá, de novo, depende. Depende. Não, mas é porque eu falo assim, quanto que custa um macaco? Eu desmatei lá e morreu um macaco. Entendi. Quanto que eu tenho que pagar pela vida desse macaco? Muito subjetivo. Como é que você vai calcular isso? Se esse macaco era um do bando, tinha um bando de 50 macacos que saiu correndo e esse um ficou pra trás e morreu... E se ele tá em perigo de extinção? Se era o macaco macho e a fêmea que só tinha os dois ali na região, uma espécie endêmica que não sei o que e tal. Aí quanto que vale esse macaco? É difícil. Entendeu? Então, assim,
São vários e vários fatores que vai ser analisado. Por exemplo, da represa, né? Eu fiz uma represa lá. Beleza. Ela fiz sem licença. De repente, eu posso ser só divertido. Falar, olha, não tem licença. Apresenta a documentação, o estudo Organiza técnico aí. dela. Que se tiver dentro dos parâmetros técnicos aceitáveis, a gente vai licenciar, vai outorgar ela. Tá ok. Ou, de repente, o cara faz a represa lá e a represa estoura. Aí logo abaixo tinha 3, 4 chacrinhas de casinha lá e tal. Ou uma escola. Ou uma E escola. acabou com tudo. Exato. E quando acontece antes da licença, eu vou lá e faço de maneira clandestina. E aí os fiscais chegam lá, vêm e falam, olha, eu quero a licença. Não tem a licença. Não foi, tentou entrar para pedir autorização, não houve autorização. Ele é obrigado a desmanchar aquilo que ele fez, no caso da represa, ou então ele é obrigado a fazer o reflorestamento da área? Depende. A hora que você perguntou pra ele. Meu Deus, defende! A hora que você perguntou. Se você é engenheiro agrônomo, médico veterinário, zootecnista, profissional do agro, tá assistindo essa live. Depende, pode ser esse 50% podcast, do diploma. tá assistindo esse podcast. Você não sabe uma resposta? Fala depende. Ou pode ser. Ou pode ser. Pior que você foi perguntando, eu falei, eu tenho que responder sem falar depende. O que eu falo? Mas é muito subjetivo, Lara. Pelo seguinte, às vezes eu construí essa represa sem a outorga, sem a licença. Mas eu fiz uma represa em termos estruturais muito boa. Sim. De engenharia. É isso. Às vezes Mas ela não poderia estar ali. não poderia em função dessa documentação, eu tô fazendo o advogado do diabo. Não, fez sim. assim, fez tudo ok, tá perfeita a construção, e mas outra ela coisa, não poderia jamais. Quando a gente faz um empreendimento desse, por exemplo, da represa, sem um acompanhamento técnico, duas coisas vão acontecer, né? Ou uma ou outra, na verdade. Ou ela vai ser subdimensionada, ou ela vai ser superdimensionada. Né? Então, de repente, eu fiz uma represa lá que ela tá superdimensionada. Pode vir um dilúvio ali que ela tem estrutura para aguentar. É uma represa que não vai arrebentar. Então, o que eu faço? Eu entro com a documentação e licencio e outorgo essa represa. Né? O órgão, né, licencia e outorga essa represa. Mas, de repente, eu fiz um projeto subdimensionado. E logo abaixo ali tem moradias, tem casas e tal. Boa. E ela não tem estrutura para aguentar uma chuva forte. Uma chuva, aí pega a série histórica da região, quantidade de chuva, etc e tal. E aí, tecnicamente, você vê que ela não tem condições de suportar, né, uma enchente. A enchente de São José. Né? Famoso 22 de março, né? 19 de 19 de março. 19 de março. Então, ela corre o risco de rompimento. Então, no aí caso, isso, aí que aí ele veio é obrigado. Depende. Isso, aí sim ele Esse é obrigado. Agora, aquele que já fez com toda a estrutura, que Exato. pode beneficiar famílias, ele não tinha aquela autorização prévia, mas ok, ele pode continuar. Exato. Vai pagar multa? Provavelmente. Provavelmente, mas pode continuar. E tem outro detalhe, ô Lara, na questão do licenciamento ambiental. Né? Eu pleiteei lá junto ao órgão ambiental lá, a outorga e o licenciamento de uma barragem e para mim irrigar uma determinada área. E aí? Recebi, saiu a portaria hoje me outorgando utilizar aquela quantidade X de água. Né? Então, beleza, eu posso ir lá montar o meu empreendimento. Se passar uma semana, descobriram que tinha alguma coisa, algum fato lá que não foi mencionado no projeto, ou teve uma mudança. Omitido. Ou que foi omitido, ou que teve alguma situação. Quiser suspender essa outorga, pode ser suspenso. Por exemplo, uma situação que é real, que está acontecendo, que se a gente ligar a televisão aí, a gente vai ver, a crise hídrica no Meia Ponte. Né? Então, os irrigantes, a montante aqui é para cima de Goiânia. O que é a montante? A montante é para cima. E para baixo é o quê? É a jusante. Esse eu nunca ouvi falar. A montante Eu já e sabia, a agora o jusante. A montante. A montante é acima e a jusante é para baixo. Né? Então, o pessoal que está aqui, a montante de Goiânia, né, estão tendo seus equipamentos de irrigação, pivô central lacrado. Porque a irrigação deles está fazendo falta aqui na cidade. Então, agora, ele tinha essa autorização ambiental, mas agora ela foi tinha outorga, tinha licença, tinha tudo arrumadinho. Mas o interesse público aqui, essa água está fazendo falta, né? Ou está prejudicando muitas pessoas. Então suspende a licença, a outorga dele. O cara chora, esperneia, fica aquela coisa, mas eu gastei tantos milhões, etc e tal. Mas não tem jeito. Mas não tem como. Aí volta
aquela lá no comecinho aqui do podcast, né? Ah, o cara quer vender a fazenda lá porque... Será que é simplesmente porque ele achou um outro pedaço de chão? Aí você fala, nossa, o cara tá vendendo baratinho, tem um pivô na fazenda, eu vou comprar ele. Chega lá, você compra, paga pelo pivô, não pode ligar ele. Olha, a palavra depende nunca fez tanto sentido nesse meio agro como agora. Ciência totalmente depende. justificado. Lara, Isso agora, depende. muito bem explicado, João Paulo. O João Paulo é fera, né? Gostei demais. Agora, João Paulo, vou jogar uma polêmica aqui na mesa. Ai. Deixa eu até pôr a cadeira mais pra frente. Treta, irmão. Existe licença pra queimada? Eita! Sim. Sim! Você sabia dessa, Lara? Não, eu sabia que Não era foi uma... depende. Sim. Eu sabia que era uma prática comum no campo antigamente. Hoje eu não sei se isso é uma prática. Porque eu me lembro, quando a gente estudava na escola, que a gente aprendia isso, que o produtor, ele atacava fogo E naquela o pasto vinha área, verdinho. Exatamente. Renovou, né? Sim, mas hoje com tantas regras e políticas ambientais, eu imagino, né, na minha ignorância, que isso estaria proibido, até nem só pela questão ali do plantio ou da terra mesmo, até pela questão ambiental, de todos os gases que são liberados. O fogo pode perder o controle, porque é um fogo controlado, mas de repente ele pode perder o controle, invadir onde não deveria. Então, eu achava que isso aí era proibido, que não existia essa licença para tacar fogo, não. Existe. E essa questão, assim, do antigamente, não é antigamente, não. Até hoje. Na faculdade, você lembra? Professor Beneval, ele tinha uma aula lá que era os 10 mandamentos da queimada de pasto. Existe isso até hoje? Isso, E existe técnica pra isso. então eu falo assim, tinha... Qual que é a vantagem disso? De tacar fogo? Depende. Não pode responder. Qual que é a vantagem de tacar fogo? Não, é o seguinte, Lara. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Por exemplo, de maneira geral, existe essa a prática queimada. De maneira geral. Existe a queimada autorizada em algumas situações. Por exemplo, eu fiz uma limpeza de pastagem. Certo. Né? Então vai juntando muito matéria vegetal ali, galho e tal, que vai sobrando, que o pessoal vai enlerando, né? Vai fazendo, amontoando tudo ali, e se chama de pavio. Né? Então o que eu vou fazer com esse pavio? Tacar fogo. Né? Eu vou jogar ele dentro de um rio, eu vou jogar ele tampando o mato, dificultando, criando barreira física ali para outros animais, pra mim fez sentido. e etc e tal. Então ele pode queimar, lógico, tendo a licença. Isso, é importante você falar isso, porque é o seguinte, ele fez a área de pavio, ele fez todo esse manejo. Essa limpeza de pasto foi licenciada, ele tem então que o órgão ambiental protocolar. sabia que ia gerar essa quantidade aí de material vegetal. Né? Aí ele tem que protocolar esse pedido de queimada e tem que apresentar um estudo, um projeto, seguindo as diretrizes. Aí você tem que informar a área, você tem que informar, comunicar o corpo de bombeiros regional, fazer acero, comunicar os vizinhos. Que vai então, acontecer. assim, é uma série. Na cana-de-açúcar também tem essa questão, né? A cana-de-açúcar em um lugar que não dá para fazer a colheita mecanizada, aí faz a queima, né? Porque tem que queimar para o cara conseguir cortar, porque é muita palha e tal, e ele não consegue cortar. Então faz essa queima controlada também. Gente, isso para mim é tão arcaico. Mas essa prática é no Brasil ou acontece em outros lugares? Ou essa prática de queimadas controladas, no caso, no agro, ela é uma prática só brasileira ou será que isso acontece na Europa também, nos Estados Unidos? Eu acredito que sim. Será? Acredito Porque que parece sim. que não combina. Hoje a gente fala tanto sobre a preservação do meio ambiente. Lara, mas assim, aí que tá, né? Fala preservação do meio ambiente. E a gente fala tanto de tecnologia que parece que tacar fogo é algo que tá longe do agro 4.0. Graças ao fogo estamos aqui, né? É verdade. Mas eu tenho resposta para tudo. Você falou, você pontuou bem, né? Eu li um livro recentemente, João Paulo, chama Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, de um historiador indiano que chama Yuval Harari. E eu vou te fazer uma pergunta aqui pra ver qual que é o seu ponto de vista. Que a Lara falou, né? Tacar fogo, não sei o quê. Tacar fogo, é tão arcaico e tal, tudo mais. Mas vamos lá, quem que você acha que domesticou quem? O homem domesticou a agricultura ou a agricultura domesticou o homem? Cara, eu penso, né? Que a agricultura domesticou o homem. Aí. A agricultura por mais que pareça primitivo, né? Hoje a gente só tem esse sistema de sociedade que a gente tem devido à caça. Os coletores. Exato.
Então, tanto a agricultura quanto a caça. Né? Então, os nossos antepassados lá perceberam que, vivendo em comunidades, eles tinham mais sucesso na Estocando caçada. alimentos. Exato. Então, e a agricultura, a caça, ela era mais o masculina. Né? Era mais masculina, eram os machos, né, que iam lá. Que eu até brinco, né? Os feministas odeiam quando eu falo isso, né? Defendendo as mulheres, mas elas odeiam quando eu falo isso. Mas eu falo assim, homem foi feito para fazer força. A mulher foi feita para pensar, né? Então, por quê? Porque se pegar lá desde a época da caça, o homem saía para fazer força, para brigar com o animal e tal, etc. E a fêmea não. A fêmea ela ficava na caverna cuidando da prole. Então, por isso que mulher, por natureza, tem esse instinto mais observador, mais analista e tal. E o homem não. E o homem é mais estourado. E a agricultura é feminina, né? E a agricultura é feminina. Então, imagina assim, essa vida moderna que a gente tem, né? Essa vida moderna que a gente tem, vamos pegar aí. Vamos exagerar, 1000 anos. O que é 1000 anos num DNA que vem sendo amadurecido há 200 milhões de anos? Então, 1000 anos, em termos percentuais, não é nada. É nada. Não é nada. É um segundo. Exato. Então, até hoje a gente tem um canino. Né? Porque tem panela de pressão, a gente não precisa ficar brigando, mordendo. Mas a gente ainda tem um canino. Esse João Paulo é uma máquina. O homem sabe de tudo. Então, assim, eu acredito que a caça e a agricultura dominou o homem. Perfeito. É isso mesmo. No livro ele fala isso mesmo. Quem trabalha para quem? Exato. Né? A gente tem a impressão que é ela que trabalha pra gente, mas é o contrário. É a gente que trabalha pra ela. É o contrário. Exatamente, fantástico. Ai, muito bom. E me conta mais, eu quero saber sobre nosso tema é licença ambiental. Eu adoro essa parte ambiental. Essa Não, parte. mas o podcast é para resenha mesmo. Exatamente. E aí, assim, recentemente foi discutido muito no Congresso Nacional sobre algumas mudanças, alguns decretos, novos decretos, nessa questão ambiental. E muitos ambientalistas foram veementes, assim, contra, falando assim, não, esse decreto é só uma desculpa para desmatar mais áreas. Quem está na área concorda com isso? Isso é real? Ambientalistas e agrônomos andam juntos? Tem que andar, né? Um depende do outro, mas assim, existe essa guerra, vai sempre existir. É real que esse novo decreto veio para aumentar esse desmatamento? Claro, o problema, eu acho que assim, aí entra um monte de coisa, né? Então teve essa questão do desmatamento, teve a questão da PEC do veneno, né? Que deu um auezinho, né, na época, né? Então, o problema do Brasil, o que é? Isso tudo é legislado por quem não entende bolhufas de nada. Como tudo, né? Não só o agro, né? Não só o agro. Mas tudo. A saúde... Exato. É igual lá. Os especialistas não são consultados. Não, e assim, chegou a Covid-19, né? O primeiro caso de Covid-19 no Brasil, acho que foi em fevereiro, março, né? Do ano passado. 2020, foi em fevereiro, março de 2020, né? Em abril, todo mundo era especialista em Covid. Você sentava num boteco, todo mundo sabia tudo do Covid. Sim. Né? Então, assim, é muita gente palpitando em assunto que não tem nada a ver. E, pior de tudo, criando leis pra gente cumprir desse jeito, né? O exemplo clássico que eu falo é da aroeira. Hoje você não pode cortar a aroeira. Ah, por que não pode cortar a aroeira? Ah, porque todo mundo já cortou tudo. E todo mundo cortou tudo. E por que ninguém plantou? Pra que eu vou plantar se eu não posso cortar, se eu não posso ganhar dinheiro com isso? Por que eu vou gastar dinheiro com isso se eu não posso ter um retorno depois? Perfeito. Enquanto que o eucalipto, você entra aqui na internet, 15 minutinhos, você apresenta os dados lá, você tem autorização para plantar o eucalipto, que é uma espécie exótica. Qual que é a chance do eucalipto entrar em extinção? Qual que é a chance da aroeira entrar em extinção? Na verdade, o preço do eucalipto caiu, né? De tanto que plantou. De tanto que plantou. Então, e o preço da aroeira, no mercado negro, só vem subindo. Então, você deu um exemplo clássico de que, eu vou com o perdão da palavra, mas eu falo assim, é uma burrice. Você proíbe, muita em coisa vez de incentivar o plantio de aroeiras para que haja uma exploração legal. Eu posso plantar aroeira, eu posso tentar entrar com um projeto da aroeira, né, para me plantar e poder cortar depois. A burocracia é tanta, a exigência é tanta que o cara desiste. Tenta criar animal silvestre.
né? Você pega aí tem uma imagem que a gente acha fácil na internet lá, tem um pessoal da Cerrado Carnes, eu acho que é de São Paulo, se não me engano, a paca, né? Então uma paca lá, o quilo da carne era quase R$400, né? Então uma paca, a paca ela é do tamanho de uma leitoinha, né? Era R$1.000 e tantos, né? E animal silvestre, nativo nosso, com alto valor agregado, né? Tenta montar um criatório de paca. Você não consegue. Você não consegue, né? Tenta uma licença lá, alguma coisa pra você criar tilápia, que é um peixe que vem de fora. Ah, é difícil tirar a licença pra tilápia? Não. Quase impossível. É quase que dispensa de licença. Entendeu? É muito fácil. Entendi. É muito fácil. Então a gente, com essa mania do Brasil de achar que proibir resolve, né? A gente só vai condenando. É igual eu falo, enquanto o boi valer mais que a onça pintada tá condenada. Né? Então, gente, o que move o mundo é hormônio e dinheiro. É a duplinha. Hormônio e dinheiro? Exato. Era essa a pergunta. Por que um homem trabalha? Agora eu entendi. Pra ter a testosterona alta. Isso. Você me entendeu. Instinto, né? Instinto, não, mas é um instinto. É a parte aí humana falando. Entendi. Então, assim, e o dinheiro, né? Você só vai investir naquilo que te dá retorno. Né? Igual lá, o cara plantou milho lá, as capivaras foi lá e comeu. O que o cara vai fazer? Vamos ser bem sinceros, a gente não vai ser hipócrita aqui de falar, eu amo a natureza. Tá dando prejuízo pro cara, o cara vai matar. Inclusive, lá na lei 9.605, a lei de crimes ambientais, prevê isso, que se o animal tá te dando prejuízo financeiro, no agronegócio, econômico, na agropecuária, risco de doença ou ameaça à sua integridade, você pode abater o animal. Lá fala, no último item lá do... na verdade, foi o que virou a questão do porco do mato aí, né? Do javali, né? Exato. O javali é uma espécie exótica. Carne nobre. Licenciaram Virou um monte praga, de criatório, né? Para criar javali. Né? A gente não pode criar o cateta ou queixada que é nativo nosso, valorizar o que é nosso. Mas o javali que é europeu trouxe. Aí todo mundo, não, javali é porco. Só que eles não sabiam que ele é muito mais agressivo, né? Selvagem mesmo. Ele é muito mais agressivo. O porco de casa nem olhar pra cima não olha, né? O javali pula cerca. Então o pessoal achou que era a mesma coisa, fugiu. Então falta um debate. Sim. Falta um debate para ver... Falta informação, né? Falta um debate, informação. E detalhe, né? O pessoal tenta proibir a caça do javali, né? E o javali é uma verdadeira bomba relógio, né? Tomara que nunca estoure. Mas... olha o risco que corre. O javali transmite aftosa, brucelose, botulismo, peste suína clássica, algesic, raiva. E quando foi autorizado essa criação, não foi pensado nada disso? Sim, foi tudo autorizado. Isso foi lá nos anos 90, Sim, de 90 eu falei, ninguém 2000. pensou nas consequências. Simplesmente falou assim, às vezes por questões econômicas, não, eu vou liberar isso aqui, mas não vou pensar nada disso. Não, pensou só na carne exótica, vai movimentar o mercado. É igual o eucalipto. Não, talvez é uma pessoa A diferença é que o eucalipto mesmo. não sai correndo, destruindo tudo. O que você falou é muito pertinente. As pessoas que criam as leis, que criam decretos, Não entendem. elas não entendem. Então elas vão ali ao bel prazer. Falam, não, isso aqui política, vai dar certo. né? Isso Política, aqui, exato. Infelizmente, e afeta diretamente todos os setores Exato. da economia. Então Nos afeta diretamente e na agroindústria, então no agronegócio isso é diferente. Então, assim, essa questão de achar que proibir resolve, então vou criar uma lei mais rígida ainda. Gente, vai criar uma lei... A pandemia tá aí, lei seca. Lei seca. Quem que ficou sem beber na pandemia? Não. Né? O cara da distribuidora lá vendia escondido e o outro comprava escondido e o mercado girou normalmente. Teve vários bares clandestinos funcionando, Exato. né? Era só uma portinha, tava lá 100 pessoas lá. A modinha lá em São Paulo, tá vendo reportagem esses dias, né? A modinha lá é balada sem som, né? Pessoal com fone, todo mundo dançando e pronto, ninguém via. Acabou, resolveram o problema. Então, assim, essa ideia do proibir que resolve, essa cultura do proibir resolve é o que mata. Né? E aí os nossos queridos deputados fazem isso. É tudo assim, para debaixo do tapete. Em vez de querer resolver, sempre acha um jeitinho para facilitar, põe debaixo do tapete e aí a gente vê a quantidade de problemas. E aí, sem contar
o tanto de hipocrisia que entra nesse meio, né? Então, por exemplo, eu não posso cortar uma árvore, mas se eu te entregar um papel na secretaria e pagar uma taxa, aí eu posso cortar, e não é crime mais. Aí não vai impactar o meio ambiente mais. Né? Não que eu estou defendendo, que tem que acabar com tudo isso e sair desmatando, não. Eu acho que tem que ser estudado, tem que ser feito de maneira técnica. Perfeito. Né? De maneira técnica. João Paulo, e debatido. Cara, sensacional aqui. Mais uma vez eu queria te agradecer aqui. Você ter... A esposa dele estava para fazer o exame de ultrassom e ele veio aqui para participar do nosso podcast. Então, cara, nossa gratidão infinita por você estar aqui com a gente hoje à tarde. Compromisso é compromisso, né? E fala as suas redes sociais para o pessoal que quiser seguir, acompanhar o seu trabalho e falar com o João Paulo. Quer dar uma acompanhada lá, né? Quem tá precisando de serviços ambientais, pode. Vende seu peixe aí, o tempo é seu. Afinal de contas, você tá com um bebezinho no forno. Isso, janeiro então, tá aí, né? Tem que fazer bastante propaganda. Janeiro tá aí, né? Então, meu Instagram é @jpagro.ambiental. O e-mail é jpagro.ambiental@gmail.com. E o telefone é 9279-9084. O prefixo é 64, que a gente está lá na região de Pontalina. Então a gente está aí sempre pronto para atender vocês. Olha, muito obrigada, de fato, pela sua presença aqui. Foi muito enriquecedor o nosso papo. Aprendi bastante com os dois. Aliás, eu estou virando quase uma especialista no tal do agro, hein? Igual vocês que estão assistindo a gente. Porque eu acho que o grande barato aqui do Agro 2 é que a gente leva a informação de maneira muito simples, de maneira muito fácil. E descontraída. Para que todo mundo que veja a gente compreenda e se identifique. Então, muito obrigada pela sua disponibilidade. Sucesso aí com sua bebezinha. Uma boa hora para sua esposa, para seu bebezinho. Uma boa hora para sua esposa. Como é que vai se chamar seu neném? João Vitor. Já chama, né? João Vitor. Coisa boa. Olha, muito obrigado pela sua presença. Pedrão, obrigado aí mais uma vez. Pela nossa condução aí, foi ótimo. Obrigado. Foi ótimo, obrigado a vocês. E é isso aí, ó. Quando você for lá seguir o João Paulo, manda mensagem lá que você viu aqui no portal Agro 2, Agro 2 Podcast, que você vai ter um tratamento mais do que especial. Tá bom? Então, espero você aí no próximo episódio para a gente falar do que nos move, que é o agro.